Fala, aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui, invadindo mais uma vez o Matemática Passo a Passo. Muito respeitosamente, em nome do professor Tiago, agradeço a sua visualização e o seu like aqui nesse vídeo, beleza? Galera, sou o professor Wagner do Física Agora Vai e estou trazendo para você dicas de física para você que vai prestar a EAR, beleza? Estamos na nossa aula de número 2, na nossa sequência de dicas aqui, então acompanhe toda essa série que vai ajudar você a fazer a melhor prova da sua vida. Gente, e hoje a gente vai falar sobre lançamentos e eu vou começar a falar para você sobre lançamentos na vertical. Depois a gente vai falar de outros tipos de lançamento, tá? Mas o primeiro lançamento que a gente vai falar aqui com você de lançamento vertical, que é mais ou menos o seguinte. Imagine que essa bolinha foi lançada para cima com uma velocidade inicial. A gravidade, a aceleração gravitacional está empurrando esse corpo para baixo, certo? Pensa comigo, eu estou lançando esse corpo para cima e eu tenho uma gravidade puxando ele para baixo, que está contra o movimento. Isso vai fazer com que ocorra um retardamento desse sistema, ou seja, vai diminuir essa velocidade. Então, o que vai acontecer é que essa esferazinha, ela vai subir, até atingir uma altura máxima. Quando ela atingir o ponto de altura máxima, a gente vai ter uma informação extremamente importante. A velocidade dela nesse ponto é igual a zero. Logo, galera, sendo a velocidade igual a zero ou a um vetor nulo nesse ponto, o corpo a partir daí começa a descer. Mas só aí a gente já consegue algumas informações importantes no lançamento vertical. Por exemplo, como descobrir o valor dessa altura máxima? Para descobrir o valor da altura máxima, a gente faz o seguinte: a gente usa as equações ou as funções chamadas de movimento retilíneo uniformemente variado. Neste sistema, eu vou utilizar, por exemplo, eu quero saber a altura, deslocamento, eu sei a relação das velocidades, não tem nada a ver com tempo. Então eu vou utilizar Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 a delta S. A gente só vai se preocupar em organizar essa equação da seguinte forma: a velocidade final é zero, a velocidade inicial é a velocidade que eu estou lançando o corpo. Esse mais vai virar um menos, por quê? Porque eu estou lançando o corpo contra a aceleração gravitacional, então vai ficar negativo. 2 vezes a gravidade vezes a variação de espaço, que é a própria altura. Eu estou localizando nesse sistema qual que é a altura máxima que o corpo atinge. Então eu vou falar que V0 ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. Ou seja, a altura máxima que o corpo atinge é igual à velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Se eu conseguir chegar nesse ponto da equação, eu consigo determinar qual que é a altura máxima desse corpo. É tranquilo, não é? Beleza. O que mais, professor, que dá pra gente localizar? Gente, toda vez que eu lançar um corpo para cima com uma determinada velocidade inicial, ele vai parar, depois ele começa a descer. Desce. Quando ele atingir exatamente a mesma altura de lançamento, ele volta a ter exatamente a mesma velocidade que ele tinha no início, certo? Então dá pra gente determinar o tempo de voo desse corpo, o tempo que o corpo permanece no ar, beleza? Pensando na possibilidade de o corpo sair de uma determinada altura e voltar nessa mesma altura. Como que a gente calcula isso? É bem simples também. Para descobrir o tempo que o corpo permanece no ar, e a gente vai depender exclusivamente desse sistema em relação às velocidades, a gente vai pensar no seguinte: V é igual a V0 mais a T. Basicamente, no movimento, a gente vai utilizar só essas duas equações, tá? Então, olha só, a velocidade final que ele atinge quando ele está descendo, a gente vai chamar de menos V. A velocidade inicial é mais V, ou seja, ele sai e volta com a mesma velocidade, só que em sentidos diferentes. Por isso que uma é negativa e a outra é positiva. Menos a gravidade, que está para baixo, vezes o tempo, certo? Se eu passar esse Vzinho para lá, vai ficar aqui, menos 2V é igual a menos G vezes T. Logo, gente,
2 vezes a velocidade dividido pela gravidade é igual ao tempo de voo, beleza? Então olha só, através de análise desse sistema, a gente percebe que com equações bem mais simples, ou sistemas mais simplificados, no movimento de lançamento vertical, a gente consegue resolver probleminhas sofisticados desse tipo de lançamento, tá? Pensando nesse tipo de lançamento, a gente pode pensar em outro. Qual? O horizontal. Lançamento horizontal. Como que a gente resolve um problema relacionado a esse tipo de lançamento? Ou seja, o corpo é lançado horizontalmente. Nesse tipo de sistema, a gente vai trabalhar com a decomposição do movimento. Ou seja, eu vou tentar analisar esse sistema como se fossem 2 movimentos, tá? Ou seja, eu estou lançando o corpinho a partir de um determinado piso, só que agora na horizontal. Eu só vou fazer esse piso para a gente determinar o sistema. Para isso eu já vou chamar esse V de Vx, tá? Vou fazer um pisozinho aqui, esse piso acaba aqui, ó. Aqui acabou. Aqui tem um morro e o piso volta a estar aqui, ó. O que vai acontecer nesse corpinho, gente? Ao abandonar esse sistema, ele vai começar a cair, até atingir o solo. A nossa ideia é tentar identificar padrões desse movimento que permitam com que a gente efetue esse cálculo de uma maneira muito simples, tá? Então eu vou pegar uma segunda posição desse corpo, exato momento em que ele abandona o piso. Na horizontal, ele continua exatamente com a mesma velocidade. Eu vou trocar de cor aqui só para destacar. Então ele continua com o mesmo Vx, porque não tem. A gente está considerando o movimento acontecendo numa região onde a resistência do ar não vai interferir no movimento. Então ele continua. E em Vy, ou seja, na vertical, a velocidade inicial dele é 0. Ele não começou a cair ainda, tá? Só que a partir de agora, ele está sob a ação da gravidade, que está puxando esse corpo para baixo. Logo, ele vai começar a ter uma aceleração nessa queda, tá? Fazendo com que o seu movimento horizontal, com o passar do tempo, vertical, com o passar do tempo, comece a aumentar. Enquanto o seu movimento horizontal continua sempre o mesmo. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente vai perceber o seguinte: a gente tem 2 movimentos, um na vertical, né? Nessa queda, aonde o movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado, e um na horizontal, aonde o movimento é um movimento retilíneo uniforme, beleza? Se na vertical o movimento é retilíneo, uniformemente e variado, tem aceleração. E o que ocasiona essa aceleração é a aceleração gravitacional, a gravidade, tá? É a gravidade que vai interferir nesse movimento para que ele acelere. Pensando na ação da gravidade nesse tipo de movimento, como que a gente pode estabelecer um padrão de análise aqui, gente? É simples, ó. A partir dessa vertical, a gente pode pensar o seguinte: o que a gente tem? A gente pode tentar definir o tempo de queda do corpo a partir da vertical, porque ele vai cair enquanto ele estiver no ar, é óbvio, né? Qual é o tempo de queda? Gente, o tempo de queda a gente pode estabelecer a partir de V igual a V0 mais AT, poderia? Vamos ver as informações que a gente tem. Eu tenho a velocidade inicial dele? Na vertical eu tenho, é 0. Show! Eu tenho aceleração? Tenho. Mas eu tenho a velocidade final? Não tenho. Então não rola a gente utilizar essa equação aqui agora. A gente vai ter que utilizar outra equação. Beleza, professor? A gente vai precisar de uma outra equação. Mas qual é essa outra equação? Gente, para a gente poder trabalhar o tempo de queda aqui, a gente vai ter que utilizar a equação da posição. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Mas é tranquilo, cara. Por quê? Porque isso não passa de uma queda livre. Então a gente tem o seguinte, ó. A posição final dele será o chão. Então esse aqui é 0. A posição inicial dele é a altura que ele está. A velocidade inicial vertical é 0. E a gravidade, vezes o tempo ao quadrado dividido por 10, a gente tem os valores, certo? Então, para descobrir o tempo de queda desse corpo,
É bem simples. Para descobrir o tempo de queda desse corpo, a gente utiliza nada mais, nada menos do que essa equação da posição. Então olha só, galera, a partir então dessa equação, a gente consegue tirar a equação do tempo de queda de um corpo, tá? O tempo de queda de um corpo é a raiz da altura vezes 2 dividido por 2, pela gravidade, desculpa. É 2 vezes a altura dividido pela gravidade, a gente vai ter o tempo de queda desse corpo. Beleza. Encontrado o tempo de queda do corpo, a gente vem para o movimento horizontal. Por quê? Enquanto esse corpo está caindo, ele também está indo para frente. Então, através do movimento horizontal, a gente consegue descobrir qual foi o alcance horizontal desse corpo. O alcance horizontal, que é muito pedido nesse tipo de exercício, ele está relacionado a quê? A essa distância horizontal que o corpo percorre. Só que a gente está falando, nesse tipo de movimento, de um movimento chamado movimento retilíneo uniforme, aonde Deus vê tudo, meu querido. Então o alcance que a gente está procurando é o próprio deslocamento horizontal que a gente vai ter aqui. Então esse deslocamento é dado pela velocidade horizontal, que é Vx, vezes o tempo de queda, que é a raiz de 2 vezes h, ou h2, dividido pela gravidade. Pronto, a gente também tem a equação de deslocamento desse sistema. Professor, mas você está me ensinando um monte de fórmula diferente. Cara, eu não estou te ensinando fórmulas diferentes. Eu estou destrinchando as equações que a gente já conhece para a gente identificar padrões nesse tipo de movimento. Beleza? Pessoal, último ponto aqui. Quando o corpo vai atingir o solo, ele tem duas velocidades agora. Ele tem a velocidade vertical, que é grandona, que é o VY, e ele tem a velocidade horizontal, que nunca mudou nesse sistema, que é o Vx. Tem como a gente encontrar nesse sistema já a partir dessas duas velocidades qual que é a velocidade final? Tem. E isso é importante nesse tipo de sistema. Velocidade final do corpo. A velocidade final de um corpo nesse tipo de movimento é dada a partir do seguinte, ó. Se você pegar esse trecho, fechou, cara. Eu tinha a velocidade horizontal, Vx, é um vetor. Eu tenho a velocidade vertical. No final do primeiro vetor, eu vou colocar o segundo. Embora eles acontecem ao mesmo tempo. Mas isso aqui é só uma maneira da gente resolver, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma vetorial desse sistema. E a soma vetorial vai dar um vetor na diagonal, que eu vou chamar de vetor resultante. E esse vetor diagonal é o vetor que eu quero para fechar essa questão. Como que a gente resolve esse vetor, gente? Pitágoras. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade horizontal ao quadrado mais a velocidade vertical ao quadrado. Ou seja, a velocidade resultante final é a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Beleza? Ou seja, a velocidade final vai ser a soma vetorial de cada uma das velocidades. Pessoal, esses são os dois lançamentos que a gente quer conversar com você hoje, tá? Lançamento na vertical e lançamento na horizontal. Professor, tem mais conteúdo em relação a isso? Tem um lançamento oblíquo. E aí a gente consegue fechar os movimentos sob a ação da gravidade. Mas para não nos estendermos muito no vídeo de hoje, eu vou deixar o lançamento oblíquo para uma aula especial sobre ele, onde a gente vai resolver exercícios de lançamento. Beleza? Galera, se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no Matemática Passo a Passo e também se inscreve aqui, ó, no Física Agora Vai, o seu canal de física aqui no YouTube. A gente tem um extensivo de física, a gente tem preparatórios militares, a gente tem tudo que você precisa para aprender física de verdade. Vem com a gente, vem ser sucesso. Um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!